Olá, eu sou Cristina Ascar, eu sou mestre e doutoranda em História da Arte pela Unifesp. Eu quero falar para vocês hoje sobre a minha pesquisa de mestrado e doutorado e também vou deixar um convite aqui para vocês no final. Bom, a minha pesquisa de mestrado é sobre uma pintora italiana chamada Sofonisba Anguissola, que nasce na região de Cremona, norte da Itália, em 1532 e morre em 1625. Sim, ela tem uma vida bem longa, mas ainda se a gente pensar naquele período. E a Sofonisba, ela vai se destacar na arte do retrato, então ela vai ser uma retratista. O retrato é o gênero no qual ela mais vai se destacar. E, bom, o primeiro capítulo da minha dissertação é sobre a biografia da Sofonisba, a formação artística, a formação também da família dela, porque isso vai ser muito importante. Ela tem uma família bem importante para a região de Cremona, o sobrenome dela carrega uma tradição bastante interessante, eu comento isso no primeiro capítulo. E o corpus da minha pesquisa é composto por 3 retratos que ela pinta no período em que ela está na corte espanhola. Ela vai ficar na corte espanhola por aproximadamente 14 anos. E, entre outros retratos, ela vai pintar o retrato da Isabel de Valois, que vocês estão vendo aí, Isabel de Valois segurando um retrato do Felipe II. O segundo retrato, que faz parte do corpus da minha pesquisa, é o do próprio Felipe II. Inclusive, é interessante porque esse retrato do Felipe II é o retrato que mais aparece quando a gente pesquisa sobre ele, e foi feito por ela. E o terceiro retrato que eu estudei é o da Ana de Áustria, a 4ª esposa do Felipe II. A questão é a seguinte, a região norte da Itália, naquele momento, pertencia à Espanha. A Espanha, naquele momento, era a corte mais poderosa do mundo. Então, a Sofonisba, sendo retratista, se destacando na arte do retrato, ela vai fazer retratos de pessoas muito importantes, da região muito influentes, e isso vai fazer com que ela fique conhecida a ponto de receber um convite para fazer parte da corte espanhola, como dama de companhia e professora de pintura da 3ª esposa do Felipe II, que no caso era a Isabel de Valois. Então a Sofonisba se transfere para a Espanha, fica lá por quase 14 anos e vai terminar pintando muitos retratos. Isso me chama a atenção porque a corte espanhola já tinha um retratista oficial, que era o Alonso Sánchez Coelho. Mas a Sofonisba termina fazendo muitos retratos lá. No segundo capítulo, eu vou estudar o gênero do retrato como instrumento de poder, quer dizer, como esse retrato ajudava a construir uma imagem de poder das pessoas que eram retratadas, a importância desse retrato de Estado, né? E no terceiro capítulo eu vou analisar esses 3 retratos. A Sofonisba tem uma forma de retratar bastante particular, é um retrato que a gente pode chamar de um retrato psicológico, já que nos transmite muitas informações por meio desse retrato. Ela tem um primor bastante interessante pelo rosto, mãos e vestimenta. Eu comento isso na dissertação, analiso, inclusive comentando mais ou menos o porquê ela se destaca nessas 3 questões. E, além disso, eu precisei estudar a corte espanhola, a formação da corte e a formação das damas de companhia, quer dizer, como era esse regime das damas de companhia, digamos, o que precisavam fazer, como era o trabalho de ser uma dama de companhia. Então, para isso, eu analisei muitas cartas, muitos documentos, enfim, juntar uma espécie de quebra-cabeças para entender como foi a vida da Sofonisba Anguissola e também como foi a vida dela na corte espanhola. No meu doutorado, eu pretendo estudar os autorretratos da Sofonisba e como esses autorretratos que ela faz no início da trajetória artística dela contribuíram para ela construir uma imagem de autoridade, né? E ela tem uma forma bem particular de assinar os autorretratos. Então eu vou estudar sobre isso também, porque isso tem um motivo, e pretendo estudar alguns autorretratos de outras artistas, provando que também esses autorretratos contribuíram para a construção da autoridade dessas artistas. O convite que eu tenho é que daqui a algumas semanas eu vou dar uma aula aberta sobre a Sofonisba, sobre o retrato dela, a forma dela retratar,
E uma aula aberta, gratuita, então nas próximas semanas eu vou deixar um link no final do vídeo para que vocês se inscrevam, quem tiver interesse, para ter acesso a essa aula. E vou deixar também no link da descrição do vídeo a minha dissertação de mestrado, para quem tiver interesse. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre bibliografia, tiver alguma curiosidade, podem escrever nos comentários, podem me escrever um e-mail também para info@relatosdearte.com. Deixe seu like, pode compartilhar o vídeo, seguir o perfil. Fiquem atentos então, porque nós teremos mais relatos de arte sobre mulheres artistas. Até a próxima. Muito obrigada.